Senti como se estivesse comendo a fruta, isso eu achei foi muito bacana. Em algumas gelaterias não tem esse sabor, não tem essa sensação. Ele vem aquele gostinho de coco, mas não é intenso, que nem ficou esse daqui. Olá, amante do gelato italiano artesanal. Eu sou Rafael Heliambrosin e hoje eu vou trazer mais um episódio do meu quadro de 365 degustações de gelato italiano. Esse é o número 8. Tá vendo? De pouquinho em pouquinho a gente tá chegando lá, tá subindo o número de degustações. Tô aqui, esse é um quadro, para quem ainda não viu nenhum dos 7 primeiros, esse é um quadro onde eu tenho uma ficha de avaliação e eu escolho um gelato, ou um gelato que foi feito por mim, ou um gelato que eu pego em alguma gelateria aqui da Itália, em alguma cidade, ou mesmo quando estiver fora da Itália, vão ter alguns quadros também em outros países. Mas enfim, eu avalio alguns pontos que eu acho importante, que eu acho que são válidos de serem avaliados. Lembrando que essas avaliações eu levo em consideração o meu gosto, né? É óbvio, é muito o meu gosto pessoal. Eu coloco um pouco de seriedade, claro. E dos pontos que eu avalio, então, né, do momento em que eu pego o gelato, vou fazer um resuminho aqui mais ou menos do que eu avalio nesse quadro. Então, coloração se é compatível, variegatura, né, se é uma variegatura uniforme. Depois o ponto mecânico, a questão da consistência, se ele está muito gomoso, se ele está muito mole, sem estrutura. Se eu consigo sentir algum cheiro, ainda que seja uma coisa mais difícil, o gelato é uma temperatura, é um produto de temperatura negativa, isso é um pouco mais difícil, mas consegue também sentir um cheiro. Depois a gente passa para a parte 4, que é a parte do tato. Então, quando a gente coloca na boca os cristais de gelo, como que tá, se estão muito grandes, se tá a sensação de muito gelado na boca, viscosidade, a astringência em alguns sabores, né, que são mais propensos a amarrar a boca. Dissolvibilidade, essa é uma parte muito importante. Questão se o derretimento está muito rápido ou está de uma forma justa, da forma como tem que ser mesmo, natural. E também isso mais para o final, quando a gente começa a perceber que ele já está derretido, se o gelato se mantém cremoso ou totalmente líquido. Um gelato bem feito, bem balanceado, ainda que ele esteja derretido, ele se mantém cremoso, tá bom? Esse é um ponto bacana também da gente perceber. E depois, finalizando, o gosto, né? Poxa, tá muito doce, tem um excesso de açúcar, a maioria dos gelatos são doces. Mas também, se fosse o caso de um gelato gourmet, que tem alguma diferença, enfim. Vamos falar do doce. Hoje eu vou trazer um gelato aqui que é doce, então não tem por que eu me aprofundar muito nessa questão do gourmet ou um gelato mais salgado. Vamos sentir isso, a questão principalmente do açúcar, se está em excesso ou se está faltando um pouco. Depois os sabores, né? O sabor caracterizante, o sabor do leite, do creme de leite ou da fruta. Isso eu levo em consideração também, isso tem que ser levado em consideração. Retrogosto, super importante. Se é um retrogosto agradável ou desagradável, é isso que conta. Porque é a hora da finalização, né? Depois que você... Poxa, depois de tomar, depois de sentir o gelato, é importante vir um retrogosto agradável. E por fim, eu dou uma nota para o gelato, eu atribuo uma nota. Eu costumo considerar, para entrar nesse quadro aqui, uma nota entre 5 e 10, tá? Um gelato que não tenha qualidade, que não pegue pelo menos uma nota 5, poxa, eu não gostaria nem de apresentar aqui para vocês. Realmente é uma experiência, eu acho que uma experiência tem que ser bacana tomar o gelato. Então, pelo menos atingir aí uma nota 5
tá? E lembrando também que notas 9 e 10 é só realmente para um gelato que atinja um grau de satisfação muito grande. É uma coisa bem difícil bem difícil. Um 9, um 10 seria uma coisa bem excepcional, né? Um gelato extremamente fantástico, sem aquele gelato que eu termino o quadro sem falar, poxa, eu alteraria tal coisa. Seria uma finalização do tipo, poxa, eu não alteraria nada. Eu adorei. Eu acho que teve um de cassata siciliana, né, que a gente fez. Que ganhou o prêmio. Que, puxa vida, eu saí de lá e foi numa gelateria, eu saí de lá e falei, poxa, não, eu quero sair daqui e chegar em casa e fazer igual, não chegar em casa e mudar alguma coisa. Foi muito bacana. Enfim, então eu atribuo uma nota no final e relembrando, levando em consideração o meu gosto, né, as minhas preferências. Vamos lá. Vou revelar para vocês hoje o que eu trouxe, o que eu vou trazer, né, o que eu fiz é um gelato de coco. Eu resolvi fazer esse gelato em casa, eu queria mudar, já experimentei em algumas gelaterias. E eu queria, não tem nesse quadro essa degustação, o que eu experimentei esses quadros de coco, esse gelato de coco, mas eu queria fazer em casa para sentir mais o coco. Foi essa a diferença, o que eu queria sentir é isso. Como se eu tivesse mesmo com a fruta, como se eu estivesse com o coco, comendo um coco. Então eu resolvi chegar ao máximo ali de coco, né, que é o caracterizante, o ingrediente caracterizante, para eu ter essa sensação e eu acho que ficou muito bom. Vamos lá, vou pegar o gelato, vamos começar essa brincadeira de forma séria aqui que eu acho que vai ser bacana. Amorelinho, chegou a sua vez de brilhar e me trazer um gelatinho. Obrigado, amore. Ah lá, então esse é o gelato de coco, feito em casa, de forma artesanal. Vamos lá, vamos começar. Comecei bem já, sujando. Amoremil, você não passa um guardanapo, por favor, senão você vai derreter. Obrigado. Gente, esse gelato tá gostoso, viu? Esse é um gelato de coco que eu fiz com leite, tá? Apesar de ser com fruta, eu optei em fazer ele com... Hoje eu vou sujar mais que sempre aqui. Eu optei em fazer ele com leite. Olha, tá muito gostoso. Bom, coloração não tem o que falar. Ele tá, é claro, é a cor dele mesmo. Esse branquinho característico do coco. Olha, tá muito gostoso. Aqui, acho que foi um bom resultado. Vamos pegando partes por partes. O coco, ele já, a tendência do gelato de coco é ele já ficar duro. Então a gente precisa tomar cuidado com o equilíbrio, principalmente pelo seguinte, esse tipo de gelato eu fiz assim, eu usei leite de coco e também o coco seco, ralado, tá? E é uma quantidade de sólido muito grande, então tem que estar equilibrado, porque senão ele fica muito duro. O gelato, como a gente usa leite, creme de leite, né, eles trazem gordura para o gelato, a tendência é que fique cremoso. Mas como o ingrediente caracterizante é o coco, como é um gelato de coco, ele faz com que o gelato fique mais duro um pouco, tá? Principalmente
se não fizer com leite, se não for um gelato, for um sorbeto à base de água. Mas nessa parte está muito bom. Eu acho que está bem equilibrado. Por ser um gelato de coco, eu acho que está muito bom. Vamos lá, vamos começar a utilizar a minha ficha aqui. Então vamos lá, coloração compatível, não tem o que falar, é a corzinha aqui mesmo do coco, lembra o coco. Ponto mecânico, olha, eu acho que está bem consistente, com estrutura, tá? A tendência dele é ficar, por essa história que eu falei do coco, a tendência dele é ele ficar um pouquinho mais duro mesmo. É absolutamente normal por causa desse ingrediente. Cristais de gelo, poxa, não tá tendo problema, tá? Não tem problema de cristais de gelo, grandes cristais de gelo. Tá bem legal em relação a isso, a astringência zero, dissolvibilidade. A gente está aqui já há um tempinho falando, ele está se mantendo, tá absolutamente normal. A questão do tato, o que eu gosto muito de fazer esse gelato assim com o coco seco ralado e o leite de coco, é porque quando você está com o gelato na boca, vem as casquinhas ali do coco, as raspinhas de coco, né? O coco ralado. E isso é gostoso, essa dá a sensação de realmente você estar comendo a fruta, né? Para quem gosta de coco, eu adoro coco. Então essa parte eu acho muito legal. Eu vou dar até um detalhe aqui para quem quiser fazer em casa, para você manter essa sensação. O que acontece? Quando você coloca esses ingredientes, não use o mixer para triturar, tá? Bate com o fouet, aquela batedeira manual, fouet que chama, né, amore? Para você fazer com a mão e não triturar o coco. Quer dizer, ele já está triturado, mas não fazer com que ele vire pó, né? Deixa ele em raspinha mesmo, para ter essa sensação, que eu acho que isso leva a gente diretamente a falar, poxa, me dá a sensação da fruta mesmo, é muito gostoso. Eu particularmente adoro. E eu usei esse método justamente para ter esse resultado, tá? Eu acho bacana ter essa sensação na boca. Ó, a parte que já está mais derretidinha, realmente está muito gostoso. Questão de o gosto, né? Doce. Como eu falei, eu coloquei bastante, eu fui num limite ali, ou pelo menos o que eu achava que seria o limite de leite de coco e de coco ralado. Eu tô sentindo muito bem o gosto do coco, eu acho que tá uma delícia. O coco geralmente ele não é uma coisa doce, então eu acho assim, que deu para reproduzir bem o gosto da fruta. Se alguém que gosta de um gelato mais doce, daria para acrescentar um pouquinho mais de açúcar, tá? Subir um pouquinho mais de açúcar. Eu, particularmente, não sou um fã de coisa muito doce. Tem uns gelatos que são muito caramelados, por exemplo, o caramelo salato. Eu não sou muito fã de coisa muito caramelada, muito doce. Então, para mim, aqui tá muito bom porque ele tá bem secão, assim mesmo, como se fosse o coco, tá? Para minha esposa, talvez um pouquinho mais de doce, né, amore? Mas eu Um pouquinho mais, bastante desse também, viu? talvez um pouquinho mais de açúcar.
seria mais agradável. Vamos lá. Eu já falei aqui um pouquinho do sabor, né? Eu senti muito a questão do coco, tá bem gostoso. Leite, creme de leite também. Dá para sentir. Eu coloquei o máximo realmente, ou como eu falei, né? O que eu pensei de ser o máximo, mas isso também não fez com que o coco cobrisse todo o resto dos ingredientes. Dá para sentir o leite, o creme de leite, lembrando que eu uso sempre, poxa, o leite fresco, para mim é o mais gostoso. Também o creme de leite fresco é gostoso, vem o sabor característico deles, faz muita diferença no gelato, tá? Por último, falando de retrogosto, eu posso considerar completamente agradável. Agradável e também de intensidade leve, tá? Não tá uma coisa muito pesada aqui não. Tá tão gostoso que você não tá conseguindo nem parar, né? De tomar. Tá gostoso mesmo, ainda mais aquela coisa que eu falo, né? Tem alguns vídeos que eu falo que o ponto mesmo de tomar o gelato mais gostoso, quanto mais você sente, quanto mais derretendo, assim, do ponto que ele começa a derreter, é quando você consegue mais sentir o sabor, degustar mesmo. Então, vai ficando mais gostoso agora. Enfim, vamos lá. Estava falando da intensidade do retrogosto. Eu considero aqui a intensidade leve. Tem um retrogosto, é bem agradável, mas bem aquela coisa bem leve mesmo. Esse acho que é o melhor termo para definir. Sutil. Bem sutil, exato. Leve, sutil, não é nada muito marcante. É muito gostoso. Para fechar aqui, atribuir uma nota para esse gelato de coco. Olha, eu vou colocar aqui um 7,5, tá? Esse é um gelato que eu fiz em casa, eu equilibrei, eu escolhi os ingredientes, escolhi a quantidade dos ingredientes também. Eu acho que isso. Os pedacinhos de coco, isso não tem como não acontecer. É gostoso isso, sentir como se estivesse comendo a fruta, isso eu achei foi muito bacana. Em algumas gelaterias não tem esse sabor, não tem essa sensação. Ele vem aquele gostinho de coco, mas não é intenso, que nem ficou esse daqui. Vamos lá, eu acho que numa próxima receita de coco, que eu alteraria nesse daqui, eu tentaria deixar ele um pouquinho mais cremoso, tá? Acho que talvez um pouquinho mais de gordura aqui, um pouquinho mais de creme de leite, um pouquinho menos de leite, para ter um pouquinho menos de água e um pouco mais de gordura. Talvez desse uma sensação um pouquinho mais cremosa, tá? Falei tantas vezes aqui, o coco é difícil porque a tendência dele é secar e ficar gelado, ficar duro, então dá para equilibrar, dá para mudar um pouquinho. Eu coloquei bastante, eu quis sentir muito o gosto de coco, senti isso, mas ele, por outro lado, deu essa pesada na sensação dele estar mais densão. Tem essa parte também, quanto mais derretendo ele tá, né, quanto mais derretido ele tá, mais a gente vai sentindo gosto, cheiro. Eu pulei a parte até do cheiro aqui, mas ó, dá para sentir muito leite de coco. Eu dizia, do quanto mais derretido, mais sente o sabor. Quanto mais congelado, quanto mais baixa a temperatura, menos a gente sente o gosto, menos sente o açúcar. Por isso que é importante um equilíbrio
Bom, tô só fazendo uma aspas aqui, é importante bem o equilíbrio, porque às vezes você pega um gelato, começa a tomar, ele tá gostoso, depois ele se transforma em muito doce. É porque na verdade ele já estava muito doce, mas como ele estava muito em temperatura negativa, muito congelado, inibe um pouco a sensação de, de doçura, né, de dulçor ou de dolceza. E aí, quando derrete, você começa a sentir isso. Enfim, vamos lá. Eu acho que foi muito bacana essa experiência, foi legal fazer isso em casa. Eu quis reproduzir o que eu experimento nas gelaterias. A sensação que eu tenho realmente é o gelato de coco, é como se estivesse comendo um coco, foi bem gostoso. Eu dei um 7,5 aqui. Algumas coisinhas assim teriam aqui para eu provar numa próxima receita. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama. Se inscreve no meu canal para você receber mais conteúdo sobre o gelato italiano aqui da Itália diretamente. Eu levo para você tudo que eu tiver de experiência. E aí, para finalizar, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato e tchau!